O capítulo número 5 do livro de Esther trata sobre dois relatos, o pedido de Esther ao rei e a ira de Amã contra Mardoqueu. Bom, eu estou aqui nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro da Bíblia até o último. E eu já consegui concluir integralmente, numa primeira versão, dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e atualmente estou no livro de Esther. E hoje então capítulo 5, o pedido de Esther ao rei, que é a primeira parte desse capítulo. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: "Que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino lhe será dado." Respondeu Esther: "Se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei." Disse o rei: "Tragam Amã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther." Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: "Qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido." E Esther respondeu: "Este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então responderei a pergunta do rei." Bom, então essa é a primeira parte, esta foi a primeira parte do capítulo 5. A segunda parte trata sobre a ira de Amã contra Mardoqueu e diz o seguinte: Naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem mostrou respeito em sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Amã: "Além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Mas tudo isso não me dará satisfação, enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real." Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: "Mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se." A sugestão agradou a Amã e ele mandou fazer a forca. Bom, então esse foi o capítulo 5, né? No próximo vídeo, capítulo 6. No vídeo anterior, capítulo 4, que deixarei aqui no final. Fico por aqui. O capítulo número 5 do livro de Esther trata sobre dois relatos, o pedido de Esther ao rei e a ira de Amã contra Mardoqueu. Bom, eu estou aqui nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro da Bíblia até o último. E eu já consegui concluir integralmente, numa primeira versão, dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e atualmente estou no livro de Esther. E hoje então capítulo 5, o pedido de Esther ao rei, que é a primeira parte desse capítulo. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: "Que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino lhe será dado." Respondeu Esther: "Se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei." Disse o rei: "Tragam Amã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther." Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: "Qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido." E Esther respondeu: "Este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então responderei a pergunta do rei." Bom, então essa é a primeira parte, esta foi a primeira parte do capítulo 5. A segunda parte trata sobre a ira de Amã contra Mardoqueu e diz o seguinte: Naquele dia, Amã
saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem mostrou respeito em sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Amã: além disso, sou o único que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Mas tudo isso não me dará satisfação, enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou a Amã e ele mandou fazer a forca. Bom, então esse foi o capítulo 5, né? No próximo vídeo, capítulo 6. No vídeo anterior, capítulo 4, que deixarei aqui no final. Fico por aqui. O capítulo número 5 do livro de Ester trata sobre dois relatos: o pedido de Ester ao rei e a ira de Amã contra Mardoqueu. Bom, eu estou aqui nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro da Bíblia até o último. E eu já consegui concluir integralmente, uma primeira versão, dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e atualmente estou no livro de Ester. E hoje então capítulo 5, o pedido de Ester ao rei, que é a primeira parte desse capítulo. 3 dias depois, Ester vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono de frente para a entrada. Quando viu a rainha Ester ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Ester aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: que há, rainha Ester? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Respondeu Ester: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Disse o rei: tragam Amã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Ester. Então o rei e Amã foram ao banquete que Ester havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Ester: qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido. E Ester respondeu: este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então responderei a pergunta do rei. Bom, então essa foi a primeira parte do capítulo 5. A segunda parte trata sobre a ira de Amã contra Mardoqueu e diz o seguinte: naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem mostrou respeito em sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Amã: além disso, sou o único que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Mas tudo isso não me dará satisfação, enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou a Amã e ele mandou fazer a forca. Bom, então esse foi o capítulo 5, né? No próximo vídeo, capítulo 6. No vídeo anterior, capítulo 4, que deixarei aqui no final. Fico por aqui. O capítulo número 5 do livro de Ester trata sobre dois relatos: o pedido de Ester ao rei e a ira de Amã contra Mardoqueu. Bom, eu estou aqui nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro da Bíblia até o último. E eu já consegui concluir integralmente, uma primeira versão, dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e atualmente estou no livro de Ester. E hoje então capítulo 5, o pedido de Ester ao rei, que é a primeira parte desse capítulo. 3 dias depois, Ester vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei.
O rei estava no trono de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: Que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Respondeu Esther: Se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Disse o rei: Tragam Amã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: Qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido. E Esther respondeu: Este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então responderei a pergunta do rei. Bom, então essa foi a primeira parte do capítulo 5. A segunda parte trata sobre a ira de Amã contra Mardoqueu e diz o seguinte: Naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem mostrou respeito em sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Amã: Além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Mas tudo isso não me dará satisfação, enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: Mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou a Amã e ele mandou fazer a forca. Bom, então esse foi o capítulo 5, né? No próximo vídeo, capítulo 6. No vídeo anterior, capítulo 4, que deixarei aqui no final. Fico por aqui. O capítulo número 5 do livro de Esther trata sobre dois relatos: o pedido de Esther ao rei e a ira de Amã contra Mardoqueu. Bom, eu estou aqui nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro da Bíblia até o último. E eu já consegui concluir integralmente, uma primeira versão, dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e atualmente estou no livro de Esther. E hoje então capítulo 5, o pedido de Esther ao rei, que é a primeira parte desse capítulo. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: Que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Respondeu Esther: Se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Disse o rei: Tragam Amã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: Qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido. E Esther respondeu: Este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então responderei a pergunta do rei. Bom, então essa foi a primeira parte do capítulo 5. A segunda parte trata sobre a ira de Amã contra Mardoqueu e diz o seguinte: Naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem mostrou respeito em sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Amã: Além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Mas tudo isso não me dará satisfação, enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: Mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao
rei, que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou Amã e ele mandou fazer a forca. Bom, então esse foi o capítulo 5, né? No próximo vídeo, capítulo 6. No vídeo anterior, capítulo 4, que deixarei aqui no final. Fico por aqui. O capítulo número 5 do livro de Esther trata sobre dois relatos: o pedido de Esther ao rei e a ira de Amã contra Mardoqueu. Bom, eu estou aqui nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro da Bíblia até o último. E eu já consegui concluir integralmente, uma primeira versão, dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e atualmente estou no livro de Esther. E hoje então capítulo 5, o pedido de Esther ao rei, que é a primeira parte desse capítulo. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: "Que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado." Respondeu Esther: "Se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei." Disse o rei: "Tragam Amã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther." Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: "Qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será concedido." E Esther respondeu: "Este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então responderei a pergunta do rei." Bom, então essa foi a primeira parte do capítulo 5. A segunda parte trata sobre a ira de Amã contra Mardoqueu e diz o seguinte: Naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem mostrou respeito em sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Amã: "Além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Mas tudo isso não me dará satisfação, enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real." Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: "Mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se." A sugestão agradou Amã e ele mandou fazer a forca. Bom, então esse foi o capítulo 5, né? No próximo vídeo, capítulo 6. No vídeo anterior, capítulo 4, que deixarei aqui no final. Fico por aqui. O capítulo número 5 do livro de Esther trata sobre dois relatos: o pedido de Esther ao rei e a ira de Amã contra Mardoqueu. Bom, eu estou aqui nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro da Bíblia até o último. E eu já consegui concluir integralmente, uma primeira versão, dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e atualmente estou no livro de Esther. E hoje então capítulo 5, o pedido de Esther ao rei, que é a primeira parte desse capítulo. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: "Que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado." Respondeu Esther: "Se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei." Disse o rei: "Tragam Amã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther." Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: "Qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será concedido." E Esther respondeu: "Este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes preparei."
que lhes prepararei. Então responderei a pergunta do rei. Bom, então essa é a primeira parte, esta foi a primeira parte do capítulo 5. A segunda parte trata sobre a ira de Amã contra Mardoqueu e diz o seguinte: naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem mostrou respeito em sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Amã: além disso, sou o único que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Mas tudo isso não me dará satisfação, enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou a Amã e ele mandou fazer a forca. Bom, então esse foi o capítulo 5, né? No próximo vídeo, capítulo 6. No vídeo anterior, capítulo 4, que deixarei aqui no final. Fico por aqui. O capítulo número 5 do livro de Ester trata sobre dois relatos: o pedido de Ester ao rei e a ira de Amã contra Mardoqueu. Bom, eu estou aqui nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro da Bíblia até o último. E eu já consegui concluir integralmente, uma primeira versão, dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e atualmente estou no livro de Ester. E hoje então capítulo 5, o pedido de Ester ao rei, que é a primeira parte desse capítulo. 3 dias depois, Ester vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono de frente para a entrada. Quando viu a rainha Ester ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Ester aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: que há, rainha Ester? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Respondeu Ester: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Disse o rei: tragam Amã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Ester. Então o rei e Amã foram ao banquete que Ester havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Ester: qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido. E Ester respondeu: este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então responderei a pergunta do rei. Bom, então essa é a primeira parte, esta foi a primeira parte do capítulo 5. A segunda parte trata sobre a ira de Amã contra Mardoqueu e diz o seguinte: naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem mostrou respeito em sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Amã: além disso, sou o único que a rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Mas tudo isso não me dará satisfação, enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou a Amã e ele mandou fazer a forca. Bom, então esse foi o capítulo 5, né? No próximo vídeo, capítulo 6. No vídeo anterior, capítulo 4, que deixarei aqui no final. Fico por aqui. O capítulo número 5 do livro de Ester trata sobre dois relatos: o pedido de Ester ao rei e a ira de Amã contra Mardoqueu. Bom, eu estou aqui nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro da Bíblia até o último. E eu já consegui concluir integralmente, uma primeira versão, dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e atualmente estou no livro de Ester.
E hoje, então, capítulo 5. O pedido de Esther ao rei, que é a primeira parte desse capítulo. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: "Que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino lhe será dado." Respondeu Esther: "Se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei." Disse o rei: "Tragam Amã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther." Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: "Qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido." E Esther respondeu: "Este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então responderei a pergunta do rei." Bom, então essa foi a primeira parte do capítulo 5. A segunda parte trata sobre a ira de Amã contra Mardoqueu e diz o seguinte: Naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem mostrou respeito em sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Amã: "Além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Mas tudo isso não me dará satisfação, enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real." Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos lhe sugeriram: "Mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se." A sugestão agradou a Amã e ele mandou fazer a forca. Bom, então esse foi o capítulo 5, né? No próximo vídeo, capítulo 6. No vídeo anterior, capítulo 4, que deixarei aqui no final. Fico por aqui. O capítulo número 5 do livro de Esther trata sobre 2 relatos: o pedido de Esther ao rei e a ira de Amã contra Mardoqueu. Bom, eu estou aqui nesse canal gravando todos os capítulos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ou seja, do primeiro livro da Bíblia até o último. E eu já consegui concluir integralmente, uma primeira versão, dos seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e atualmente estou no livro de Esther. E hoje, então, capítulo 5. O pedido de Esther ao rei, que é a primeira parte desse capítulo. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: "Que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino lhe será dado." Respondeu Esther: "Se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei." Disse o rei: "Tragam Amã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther." Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: "Qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido." E Esther respondeu: "Este é o meu pedido e o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então responderei a pergunta do rei." Bom, então essa foi a primeira parte do capítulo 5. A segunda parte trata sobre a ira de Amã contra Mardoqueu e diz o seguinte: Naquele dia, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou nem mostrou respeito em sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Amã: "Além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Mas tudo isso não me dará satisfação, enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real." Então Zeres,
sua mulher e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei